Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da Palavra de Deus. E continuando na nossa série sobre vida vitoriosa, hoje nós estudaremos que existe uma luta interna para que nós possamos obter a vida vitoriosa. Existe uma luta a qual precisa ser vencida e nós somos participantes dessa luta e nós precisamos vencer para alcançar a vida vitoriosa. Aquela vida que Jesus Cristo prometeu, a vida abundante, como ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, Cristo ele promete para nós uma vida abundante. Ele promete para nós não apenas uma vida normal aqui na terra, mas uma vida com abundância, uma vida com fé. Ele realmente quer que nós vivamos aqui centrados no céu. Uma vida aqui na terra, mas como cidadãos dos céus, usufruindo de todas as bênçãos espirituais que ele concede para nós. E nós precisamos viver essa vida abundante. Para isso, existe uma guerra. Para isso, existe uma luta interior, que a palavra de Deus vai nos mostrar que precisa ser vencida diariamente. Essa luta, ela só tem como fim quando nós sairmos aqui da terra, ou pela morte ou pelo arrebatamento. Mas enquanto estivermos aqui, o gongo do boxe não vai tocar encerrando a luta antes do tempo. Ele só vai tocar quando nós partimos daqui. Ou seja, essa luta é constante, esta luta é diária, essa luta sempre está acontecendo e nós precisamos saber como lidarmos. A palavra de Deus, ela diz assim, ela sempre usa essas expressões, oferecei-vos a Deus. Várias vezes nas cartas de Paulo, sempre está dizendo, oferecei-vos a Deus, oferecei-vos a Deus, oferecei os vossos corpos a Deus, oferecei os vossos membros a Deus. Meus irmãos, oferecermos a Deus faz parte desta luta. Por quê? Lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, dizem assim, Gálatas 2, 19 e 20. Paulo falando, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo aqui ele está reconhecendo que agora ele tem a vida de Cristo nele. Cristo vive nele. Ele reconhece que agora ele tem essa vida eterna. E a vida que agora ele vive na carne, as expressões corporais dele, a sua vida cotidiana, é uma vida que tem que ser pela fé. Porque Cristo está dentro dele e é Cristo quem vai guiar, Cristo quem vai ditar os nossos comportamentos. Então Cristo não quer que nós usemos os nossos corpos para fazer o mal. Cristo evidentemente quer que usemos os nossos corpos para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Nós temos um ego dentro de nós, nós temos o nosso eu, que é aquilo que nós chamamos. Esse eu precisa ser diminuído. Como João Batista, ele diz que ele cresça e eu diminua. Que cada dia mais as minhas vontades sejam diminuídas, as minhas vontades carnais sejam abafadas. O Adão que habita dentro de mim fique na cruz e esteja sempre amortecido. Minha velha natureza sempre seja mortificada, para que Cristo e a sua vontade e a sua plenitude cresça cada dia mais em mim, dominando a minha mente, dominando a minha fala, dominando os meus olhos, dominando todas as expressões corporais, para que elas sejam santas e agradáveis a Deus e não sejam pecaminosas. Mas nisso, meus irmãos, nós estamos numa luta interna. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, dizem assim para nós. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade.
Meus irmãos, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós ganhamos uma nova natureza, nós ganhamos um novo homem. E esse novo homem, ele procede de Deus, ele nasceu na regeneração, que é o novo nascimento, e nós temos agora esse novo homem. Esse novo homem que está dentro de nós, que é guiado pelo Espírito Santo, a vontade dele sempre é fazer a vontade do Espírito Santo, ele não peca. Só que nós temos ainda dentro de nós o velho homem, nós temos dentro de nós ainda a natureza caída. Essa natureza, a sua vontade é inclinada para o pecado. Os seus desejos são inclinados para o pecado. Essa natureza, ela peca. E nós estamos nessa luta constante, porque dentro de nós temos o novo homem, mas dentro de nós também temos o velho homem, ou a velha natureza. O que o versículo está dizendo? Que nós devemos nos despojar do velho homem. O que é despojar? Tirar a roupa, tirar a sua atuação da nossa vida e nos revestir, ou seja, dar espaço agora para o novo homem que está submisso ao Espírito Santo. O velho homem, ele nunca estará submisso ao Espírito Santo. Ele sempre está em guerra contra o Espírito Santo. Mas o novo homem, ele está em submissão. Ele nasceu de Deus, foi regenerado por Deus. Então nós nascemos, temos esse novo nascimento e esse novo homem quer estar em submissão ao Espírito Santo, mas ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver em nossa vida, ele precisa se alimentar para fortalecer e ganhar espaço. Mas o velho homem, ele tem que sair do trono do nosso coração. O velho homem, ele não pode estar dominando a nossa vida. É uma luta interna que acontece dentro de nós. Nós temos desejos carnais e nós temos também desejos espirituais. Nós queremos, dentro de nós, fazer coisas que desagradam ao Senhor e dentro de nós queremos também fazer coisas que agradam ao Senhor. Nós temos aí duas vontades conflitantes, porque nós temos duas naturezas diferentes e distintas. Uma surgiu de Adão, que é a caída, mas outra surgiu de Cristo, que é a natureza renovada, a nova natureza que nós temos dentro de nós. Como é então que eu posso praticar esse versículo? Como é então que eu posso me despojar do velho homem e me revestir do novo homem? Os versículos seguintes vão trazer exemplos práticos para nós. Olha só como que você pode se despojar e como você pode se revestir. Por exemplo, quanto à mentira, olha só o que diz o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale agora cada um a verdade para com seu próximo. Olha só que interessante, existe a prática pecaminosa da mentira, que nós muitas vezes praticamos isso, mas ela é própria do velho homem. O que eu preciso fazer? O versículo está me ensinando, deixar de falar a mentira. Só que, meu irmão, não é apenas deixar de falar a mentira, eu preciso ocupar agora esse espaço com a verdade. Eu preciso tirar o que é ruim, mas ocupar agora com aquilo que é bom. Porque se eu apenas retiro o que é ruim, mas não ocupo com aquilo que é bom, aquilo que é ruim ele vai voltar novamente ao cenário. Então o que a Bíblia nos ensina? Que eu preciso tirar aquilo que é ruim, mas colocar no lugar daquilo agora o que é bom. Então, quanto à mentira, deixe de falar a mentira, mas agora pratique, use a sua boca e a sua língua para falar somente a verdade para outras pessoas. Olha um outro exemplo no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que ajudar outras pessoas, acudir a outros. O que ele está nos ensinando? Aquele que furtava ou roubava, o que ele precisa fazer? Se despojar dessa prática pecaminosa. Tire essa prática do seu dia a dia, tire essa prática da sua vida. Mas não apenas tirar, precisa colocar outra coisa boa no lugar. Então o que o versículo nos ensina? Pare de roubar e comece a trabalhar e com o fruto do seu trabalho comece a ajudar. Porque se você não trabalha, se você não ajuda outras pessoas, aquela prática ela vai voltar ao cenário. Você vai voltar a roubar novamente. Então o versículo está nos ensinando. Aquele que furte, não furte mais. Mas coloque outra coisa no lugar. Seja trabalhador, seja uma pessoa aplicada e use o fruto do seu trabalho agora, o seu dinheiro, para ajudar outras pessoas, para ajudar os necessitados. Olha só também, por exemplo, o versículo 29.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. O que o versículo está ensinando? Que se você tem um costume de usar palavras desagradáveis, falar palavrão, fazer piadas sujas, piadas de duplo sentido, né? Então usar a sua boca, as palavras de uma maneira pecaminosa. Pare de fazer isso, é o que a Bíblia está falando, tire essa prática da sua vida, mas agora use a sua boca para falar coisas abençoadoras, para transmitir a palavra de Deus, para que a sua palavra agora seja agraciadora e abençoadora para outras pessoas. Então o que a Bíblia está nos ensinando? Tire o que é ruim, mas tem que colocar aquilo que é bom. O versículo 31, por exemplo: longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim com toda malícia. Começou a falar um monte de coisa aqui que a gente tem que tirar. Tire da sua vida a amargura, a cólera, a ira, gritarias, blasfêmias e toda malícia. Daí ele fala, já que vai tirar isso, tem que colocar outra coisa no lugar. O versículo 32 ele fala: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tire o que é ruim e coloque o que é bom. Meus irmãos, é uma luta constante que nós temos dentro de nós. Olha só, a luta contra a carne, a nossa natureza caída, é contra o Espírito Santo. Ela está em oposição ao Espírito Santo. Como diz Gálatas, capítulo 5, olha só o que diz lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são os opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma luta interna, existe uma guerra dentro de nós. Uma guerra civil, que é uma guerra interna, uma guerra que está acontecendo aqui dentro. Mas o Espírito, ele precisa ganhar. O Espírito, ele está dominando o novo homem. E é isso que precisa prevalecer na nossa vida. Se a velha natureza tiver predominância na nossa vida, o que vai acontecer com as nossas atitudes? Eu vou começar a fazer coisas que sejam desagradáveis a Deus, começar a ver aquilo que não agrada a Deus, começar a falar palavras que não agradam ao Senhor, eu vou dispor os meus ouvidos a ouvir coisas que não agradam ao Senhor, eu vou usar o meu corpo e as expressões do meu corpo para não agradar a Deus, mas para agradar os desejos da carne. Se eu alimentar a carne, se eu der espaço à velha natureza, se eu der alimento para o homem Adão que está dentro de mim, evidentemente ele vai ter predominância. Mas se eu der espaço ao Espírito Santo, alimentar o novo homem com o genuíno leite de Deus, que é a sua palavra, que nos dá crescimento, evidentemente o Espírito Santo vai ter predominância na nossa vida. E os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, todas as nossas expressões corporais, a nossa mente, serão voltadas para agradar ao Senhor. É uma luta constante que está dentro de nós. Lembre que Jesus Cristo, ele disse: não podeis servir a dois senhores. Nós não podemos estar na nossa vida agradando a carne e agradando ao Espírito. Nós temos que tomar uma decisão. Não dá para agradar os dois ao mesmo tempo. Então, um tem que ser retirado e o outro colocado no trono do nosso coração. A carne e os desejos carnais, elas precisam ser tiradas do trono do nosso coração. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo esteja no centro da nossa vida, para que nós possamos sempre agradar ao Senhor. Meus irmãos, é dessa maneira que nós estamos rumando para uma vida abundante, para uma vida vitoriosa. Mas se eu dou espaço apenas para a carne, eu nunca terei essa vida vitoriosa. Eu terei uma vida perdedora, ali, apesar de salvo, vivendo como um perdedor. Mas nós podemos viver aquilo que Deus nos preparou. Para que Ele nos preparou? Ele mesmo nos chama, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós temos como viver como mais que vencedores. Nós temos como viver uma vida abundante que Cristo nos dá. Mas para isso, eu preciso vencer essa luta. Para isso, eu preciso escolher quem quer vencer essa luta. O Espírito Santo ou os desejos carnais. Aquele a quem eu mais alimentar. Aquele a quem eu der vazão, evidentemente vai ter predominância na nossa vida. Meus irmãos,
O Espírito Santo, ele é Deus e é todo-poderoso. Mas, apesar de ser todo-poderoso, ele escolheu, na sua soberania, agir na nossa vida conforme também os nossos desejos, conforme a nossa permissão. Se eu não permitir que o Espírito Santo tenha predominância na minha vida, para que eu tenha uma vida santificada, evidentemente ele vai viver entristecido, como diz Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo da promessa com a qual vocês foram selados. Note, ele não age violentando a nossa vontade. Ele vai agir nos convencendo. É dessa maneira que o Espírito Santo trabalha em nossa vida, nos convencendo mediante a palavra de Deus. Mas eu posso me tornar resistente ao convencimento do Espírito Santo. E se eu me tornar resistente é porque eu estou dando espaço para a minha carne. E é ela quem vai dominar a minha vida e eu nunca vou viver aquilo que Deus projetou para a minha vida, ainda aqui em terra. Uma vida abundante. Que você possa viver essa vida abundante, mas que para isso você precisa saber, existe uma luta e você é participante dessa luta. Quem você quer que vença essa luta? A natureza caída ou você quer que o Espírito Santo vença essa luta? Para uma vida vitoriosa, é necessário que o Espírito Santo esteja em predominância na nossa vida. Faça essa escolha, faça essas decisões, elas são diárias na nossa vida. Quem falava mal, não fale mais mal, mas fale bem. Quem contava mentiras, não conte mais mentira, mas fale a verdade. Quem roubava, não roube mais, mas agora trabalhe e, com o fruto do seu trabalho, ajude os necessitados. São escolhas diárias que nós fazemos em nossa vida, a qual vai mostrar quem é que está vencendo as batalhas. Não dá para servir a dois senhores. Escolha um e viva para ele. Evidentemente, escolha a vida para que você possa viver. Não escolha a morte para que você viva uma vida morta, uma vida de morte. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa vencer essa batalha rumando para uma vida vitoriosa.